Boa noite. Eu já estou há algum tempo sem fazer um vídeo para esse canal e uma coisa me deixou bastante preocupado hoje, razão pela qual eu vim postar esse vídeo, e eu gostaria até de poder ter feito esse vídeo oriundo de uma pesquisa mais elaborada para poder fundamentar melhor o que vai ser dito. No entanto, a preocupação que surgiu da conversa que tive hoje fez com que eu acreditasse que seria urgente e necessário fazer esse vídeo, até mesmo para que todos nós reflitamos juntos, né? A razão de não estar fazendo vídeo é pela dedicação que eu estou sendo obrigado a ter ao meu trabalho. Eu trabalho numa empresa e também presto serviço por conta própria, razão pela qual acabo não tendo tempo para me dedicar a esse trabalho que eu comecei e me dedicar ao canal, né? E da mesma forma acabo sacrificando o canal, né, na sua evolução natural que deveria existir. Mas a razão do vídeo é a seguinte: estava conversando eu com meus chefes e um cliente da empresa, quando surgiu na conversa o, o papo sobre o perfil do Estado brasileiro. E de maneira muito rápida, muito direta e sucinta, a gente comentou que o nosso Estado brasileiro ele vende a ideia de que nós vivemos uma sociedade pluripartidária e pluripolítica. Mas engraçado que, na prática, o que a gente observa é que, independente do indivíduo ou do grupo político que ocupe o governo, o nosso Estado acaba agindo como um Estado comunista, como um Estado socialista. E, da mesma maneira, os nossos partidos políticos, que compõem um contexto político que nós observamos e que vendem a ideia de que nós vivemos numa sociedade polarizada basicamente em políticos e política da esquerda e políticos e políticas da direita, com as suas variantes, né, de centro-esquerda, centro-direita, etc. E imagem essa, ideia essa que é vendida e fomentada pelos meios de comunicação, pela mídia tradicional e pelas mídias digitais, é vendida a ideia de que nós vivemos uma sociedade em que o país tem um contexto pluripolítico, tem uma polarização basicamente entre direita e esquerda, mas, no entanto, a gestão do nosso país é basicamente uma gestão de um país comunista, certo? É lógico que muito bem mascarada pela, pelo capitalismo, né, que nós dizemos que vivemos. Mas, na realidade, se você for comparar o modo como o Estado brasileiro é gerido, né, o modo como o Estado brasileiro se relaciona com a sociedade, comparar com estados capitalistas, como os Estados Unidos da América, a gente vai observar uma diferença gigantesca entre a atitude do governo do Estado de lá e a atitude do governo do Estado de cá, do Brasil, certo? Nós vivemos um Estado estritamente burocrata, voltado dentro da sua burocracia para não permitir que pessoas externas ao grupo político que está no palco dominante da política do Brasil, do país, essa burocracia está formalizada para impedir que haja acesso ou impedir que haja renovação real do quadro político e dos agentes que compõem esse quadro político. Na realidade, o que deveria ser um Estado democrático de direito acaba sendo um comunismo mascarado como um capitalismo associado ao Estado democrático de direito.
certo? Eu não vou me aprofundar nisso, porque para discutir esse tipo de questão é preciso, anteriormente, ter uma pesquisa bem elaborada e bem profunda para que a gente discuta isso em particular. Mas o foco é que o nosso Estado brasileiro, ele diz ser capitalista, porque nós temos indústria, mas ele não só administrativamente, ele atua através da sua burocracia como um Estado comunista e socialista, como ele fomenta dentro do seio da sociedade o pensamento socialista e comunista. Um grande exemplo é a maneira como o nosso Estado trata as questões sociais que geram a violência. O nosso Estado brasileiro, ele fomenta na sociedade o pensamento de que a violência é gerada basicamente porque pessoas desprovidas de bens materiais se tornam vítimas da miséria. E em função dessa situação de miséria, elas se inclinam a viver no crime e se inclinam a lançar mão da violência para sobreviver. Num Estado capitalista que anda de mãos dadas com o Estado democrático de direito, essas questões, pelo que observamos, são tratadas de outra maneira. O indivíduo que pratica o crime, ele é agente, ele é algoz e, portanto, ele está ciente do mal que está causando. E muito diferente dele ser vítima, ele é o agente do mal, ele é o criminoso, ele é o algoz. Então, na questão dessas duas linhas de pensamento, que a gente observa, por exemplo, no país mais próspero, perto da gente aqui, o exemplo mais perto, são os Estados Unidos da América. Lá você cometeu crime, você é punido dentro do que diz a lei, certo? A sociedade não vai olhar para você como uma vítima da sociedade, vai olhar para você, se você cometeu crime, você será olhado como criminoso. Aqui no nosso país, o Estado brasileiro fomenta a ideia, através dos meios de comunicação, de que o cidadão que comete crime, sendo ele de camadas sociais inferiores, ele é uma vítima, certo? E arranja outras desculpas para os criminosos de outros níveis sociais, certo? Além disso, é vendida a ideia aqui de que devemos lançar mão de outros meios para não superlotarmos as cadeias, certo? Quando na realidade nós deveríamos ter alimentado aqui a ideia de que nós devemos investir na formação dos cidadãos, investir no endurecimento das leis e imputar na cabeça do cidadão a responsabilidade que ele deve ter para ele não cometer crimes. Mas o foco da questão não é esse. O foco da questão é que a maneira como é gerida o Estado brasileiro, ela é muito estranha, porque o governo ele vende a ideia de que nós vivemos uma sociedade polarizada basicamente entre esquerda e direita, com as suas variantes de centro-esquerda, centro-direita e etc. Mas o engraçado é que cabalmente esse mesmo Estado fica desmascarado quando esses indivíduos, ou da esquerda ou da direita, se alternam na gestão do país, do governo do país, e mesmo com essa alternância entre aspas, políticos de direita, entre aspas, políticos de esquerda, a gerência do país, o modo como o país gerencia a economia do país, o modo como ele gerencia a burocracia que vai dar suporte para que empreendimentos sejam
feitos, o modo como o país é gerenciado para atender a, a- os benefícios sociais que devam não ser prestados, é basicamente de um Estado comunista, certo? Porque independente de quem está no poder, se a gente for falar, por exemplo, da assistência social do governo, você vê basicamente que o governo dá um grande exemplo. O governo de Fernando Henrique, que vindo do PSDB, disse um partido de direita. Nesse governo, basicamente, nós vimos que na área social eles implementaram um governo assistencialista, né? Criaram bolsa isso, bolsa aquilo, essas bolsas da vida, e mudando o governo do, entre aspas, partido de direita, PSDB, e entrando o governo, entre aspas, partido de esquerda, PT, basicamente a gestão do Brasil no tocante social, foi o mesmo. Mais bolsa, mais programa assistencialista que, em vez de resolver a questão, só alimenta as mazelas sociais, porque não resolve. E não resolve por quê? Porque, em vez de você criar cidadãos que lutem para sair da miséria, e aí o Estado entra apenas dando um suporte para que ele se instrua, para ele se aperfeiçoar, aprender uma profissão, tornar-se uma mão de obra especializada, e aí sim, a partir daí, pelos seus próprios meios, ele lutar e crescer. Não, o país teima em ser assistencialista, certo? Outra coisa, para não sair muito do foco, a questão do empreendimento. Nós temos um país que tem muitos empreendedores. No papo que tive hoje, foi dito que mais de 5.000 empresas fecharam aqui no país nos últimos 3 anos. Fora outras tantas mil empresas estrangeiras que estavam aqui saíram. E há uma evasão de capital, de dólar, muito grande, razão pela qual o dólar aumentou, porque nós estamos tendo agora um contexto de evasão de investimentos. Então isso é muito preocupante. E por que isso está existindo? Porque o Estado brasileiro ele é gerenciado como um Estado comunista. E o Estado comunista é isso. Ele se implanta num país e ele destrói primeiro a sociedade, porque ele vende a ideia de que a família não é importante. Ele vende a ideia de que as tradições não são importantes. E por que ele faz isso? Porque dentro do comunismo só importa uma coisa, o Estado. E o Estado ele existe não para beneficiar o país, não para fomentar o patriotismo. Ele existe para centralizar o poder e para centralizar esse poder nas mãos do grupo que é beneficiado. Então você torna um país totalmente voltado para sustentar uma cúpula, e uma cúpula que existe em razão de si mesma. Não tem um propósito nenhum de fomentar nenhum crescimento do próprio país. E os exemplos pelo mundo são vários. Nós temos aí casos na Venezuela, que a população está fugindo de lá. Há outros países do mundo, como Cuba, há anos atrás, que os cubanos pediram asilo político aqui no Brasil. No caso da última Olimpíada que teve, os atletas cubanos quiseram ficar aqui. Então, se o comunismo fosse bom, se fosse uma coisa boa, porque muita gente teimaria de fugir de um lugar que é bom? Um grande exemplo são os Estados Unidos. Ninguém foge de lá. Lógico que lá nem tudo é perfeito, mas é um país capitalista e que defende o Estado democrático de direito. E nesse contexto, você é responsável
pelos seus atos e você responde pela lei. O Estado não se mete nas questões que não são do Estado. E que questões não são do Estado? A iniciativa privada não é questão do Estado. O Estado não tem que se meter nisso. Ele não tem que se meter no mercado produtivo. Ele não tem que se meter no mercado de trabalho. Ele tem que se envolver com as questões que lhe cabem, que é cuidar da saúde, da educação e da segurança. Certo? Fugindo disso, e da segurança nacional também. Fugindo disso, não cabe ao Estado mais nada, a não ser a competência para a qual a gente idealizou esse Estado democrático de direito. E o outro mal que parece o comunismo ter, ele vem da própria fomentação do Estado. O Estado incute na cabeça da sociedade que a família é um empecilho, incute na cabeça da sociedade que as tradições de família são um empecilho. E você acaba tendo uma sociedade, depois de algumas décadas, desgarrada da família. E quando você se desgarra da família, você tem como resultado o aumento do consumo de drogas, o aumento da violência, o aumento da desumanidade, o desrespeito às leis, o desrespeito à ética. E para o comunismo isso é um prato perfeito, porque na realidade o comunismo ele não valoriza o individual, ele não valoriza o esforço do indivíduo. Se você tiver uma propriedade e o Estado entender que você tem aquela propriedade e ela é um excesso, você não precisa daquilo tudo, ele não quer saber se você suou a camisa para ter aquilo. Ele simplesmente vai lá e toma. E se você recusar ou se opor, você é preso. Isso é o comunismo. E a gente está vivendo isso, um preparo para o comunismo já há algumas décadas. E a tendência disso é piorar. Mas se a gente não tomar uma providência, a gente vai acabar caindo no socialismo e no comunismo extremo. O socialismo e o comunismo vêm da ideia de que ele é legal, porque ele defende as camadas populares. Mas na prática, o comunismo é apenas um pretexto para uma oligarquia burocrata formular leis para centralizar o poder na mão dessa oligarquia burocrata, destruir a iniciativa privada, colocar a riqueza produtiva do país nas mãos do Estado e, uma vez na mão do Estado, essa riqueza é gerenciada não para o benefício do país, é gerenciada para o benefício dessa burocracia. A Rússia, a antiga União Soviética, é um grande exemplo, afundou igual o Titanic. Os países que faziam parte dessa União Soviética afundaram também, e China e alguns tigres asiáticos que fazem parte do comunismo só não afundaram porque mesclaram a sua gestão econômica, eles flexibilizaram a sua gestão econômica e política com o capitalismo, senão teriam afundado também. Certo? Então fica aqui um alerta para que a gente observe esse contexto político que nós temos. Porque basicamente aqui no país nós não temos partidos de direita, nós temos partidos de esquerda. A grande prova disso é que, independente do partido que ocupe o poder, a gerência do país é sempre uma gerência comunista e socialista. E é fomentado na cabeça da sociedade ideias comunistas. São as ideias amarradas com o abandono do tradicional, o abandono das nossas tradições, da boa ética, da família, de Deus, certo? Coisa que o capitalismo não se inclina a destruir ou se opor, porque no capitalismo o foco é o crescimento material,
certo? E associado ao capitalismo, a gente geralmente vê a ideia de Estado democrático de direito, certo? A ideia do tradicional e por aí vai, certo? Mas essa explanação aqui é apenas para que a gente pense, né? Para que a gente reflita. Eu posso estar errado em muita coisa que eu disse aqui, mas a preocupação é enorme porque o problema é grave, certo? E não dá bom resultado. E a prova disso é o contexto social em que nós vivemos, fruto dessas ideias comunistas. Um abração, a gente se vê e até o próximo vídeo.